Neste vídeo, eu vou fazer uma introdução sobre o menu Ponto de Venda. O ponto de venda é um terminal de venda onde realizamos o recebimento dos valores para a quitação das parcelas. Aqui, eu vou mostrar os parâmetros que influenciam no ponto de venda. Vou mostrar aqui a configuração desses parâmetros. Vou configurar um colaborador para ser um coordenador financeiro. Vou fazer com que minha máquina seja uma estação de ponto de venda. Então, vou cadastrar aqui um ponto de venda. Vou fazer um teste de impressora. Então, eu vou fazer a abertura, fechamento e reabertura do ponto de venda. Então, para começarmos a configuração de ponto de venda, vamos no menu Administrativo e vamos em Configuração de parâmetro. Aqui eu vou em Filtros e vou colocar o identificador caixa. Então, aqui nós temos alguns parâmetros que são de responsabilidade do regional, a definição e configuração desses parâmetros, que são principalmente necessita de supervisor para abrir, fechar ou reabrir caixa. Também existe o parâmetro de permitir abrir mais de um caixa na mesma máquina ao mesmo tempo e se permite reabertura de caixa. Eu vou realizar aqui a configuração do parâmetro necessita de supervisor para abrir caixa. Eu vou em mais opções, vou em configurar. Então aqui, cada parâmetro tem um breve descritivo. No caso deste, define se será necessária a autorização do supervisor para a abertura dos pontos de venda nas unidades operativas do departamento regional. Aqui ele fala que a aplicação é a nível de unidade operativa. Ele é de categoria PDV e a identificação dele necessita de supervisor para abrir caixa. Então, como ele é nível de unidade operativa, nós temos aqui a listagem de unidades operativas do nosso departamento regional. E aqui nós vemos que todas estão configuradas para não necessitar de supervisor para abrir o caixa. Caso o regional deseje, é possível informar que sim, é necessário de supervisor para abrir o caixa. Eu vou manter essa opção como não, para mostrar posteriormente. Vamos verificar aqui o parâmetro para fechar caixa. Vou em mais opções e configurar. Então aqui ele define se será necessária a autorização do supervisor para fechamento dos pontos de venda nas unidades operativas do departamento regional. Aqui, todas as unidades operativas estão como exige autorização do supervisor. E eu vou manter dessa forma. Outro parâmetro que vou verificar é permite a reabertura de caixa. Vou em mais opções, configurar. Então, para este parâmetro, ele define se será permitido a reabertura do caixa dos pontos de venda das unidades operativas do departamento regional. Nós vemos aqui que existem unidades operativas em que é permitido a reabertura do caixa e outras não. Eu vou manter desta forma para mostrar posteriormente. Então, passamos aqui sobre a configuração de parâmetros. Eu vou voltar para o menu administrativo. E eu quero configurar um colaborador para ter o perfil de coordenador financeiro. Então, eu vou no menu colaborador. Vou filtrar aqui o nome. Vou em mais opções e editar. E vou em vínculo contratual. Então, aqui nós configuramos o vínculo de trabalho para o usuário. Ele necessita aqui do vínculo de coordenador financeiro para que ele realize a autorização como supervisor quando necessário. Eu vou voltar agora para a listagem de menus do sistema e nós vamos começar a trabalhar sobre o ponto de venda. Aqui no ponto de venda, o menu Informações do ponto de venda, nós vemos que esta estação não está configurada para ser um ponto de venda. Então vamos configurá-la. Vou abrir aqui outra aba.
eu vou no menu administrativo e vou em ponto de venda. Aqui nós vemos algumas estações já configuradas para a unidade operativa. Eu vou cadastrar uma nova. Aqui temos alguns campos obrigatórios, que eu vou começar informando a descrição. Vou informar esse descritivo. E aqui nós precisamos das informações que são exibidas no menu do ponto de venda. O nome da estação. Eu vou para outra aba aqui. Eu vou copiar esta informação. O nome da estação. Serial do HD. O identificador MAC. E nós temos informações que não são obrigatórias, que é o ID do PIN-pad. Esse é o código de identificação informado pela PayGo. Cada terminal possui esse código de identificação que é fornecida pela PayGo. Aqui eu posso colocar um código de identificação. Nós temos a impressora, que no caso nós temos apenas a impressora Bematec térmica, que é a impressora que nós temos homologada para o sistema. Se o regional tiver outro tipo de impressora, é necessário pegar informações técnicas como marca, modelo, versão, se é USB, entre outras, para que possamos entrar em contato com o fornecedor e verificar se possui integração com sistemas web. Então, prosseguindo, também temos aqui a porta da impressora, que é necessário informar no momento da configuração, caso esteja informando aqui a impressora. E nós temos aqui um campo que não é possível editar, que é a unidade operativa. Então eu vou salvar aqui para incluir o ponto de venda. Vamos voltar então para o menu de ponto de venda. E vamos voltar na informação do ponto de venda. Aqui podemos verificar que o ponto de venda está configurado. Nós temos aqui também o teste de impressora, que é essencial após a configuração de um ponto de venda. Então o sistema exibe aqui algumas informações apenas para teste de impressão e o usuário tem a opção de imprimir. Então nesse momento o comprovante deve sair na impressora do usuário. Vou mostrar agora a abertura de um ponto de venda. Vamos na abertura de ponto de venda. E aqui o sistema mostra informações como data, hora, unidade operativa, atendente, que é o usuário que está utilizando o sistema, o ponto de venda que está configurado, e aqui o usuário deve informar o troco, que nós temos aqui como informação, que é o valor inicial em dinheiro na abertura do caixa. Eu informei aqui R$150, eu vou realizar a abertura do caixa. Neste momento, o sistema emitiu aqui o comprovante com as informações da abertura do caixa, que tem a data e hora, a máquina, que está configurada para o ponto de venda, o atendente e o troco inicial. Como essa unidade operativa está configurada para não exigir autorização do supervisor para a abertura do caixa, então o sistema permitiu que o meu usuário abrisse o caixa sem essa autorização. E aqui o sistema oferece a opção de impressão do comprovante. Ao clicar em imprimir, o comprovante deve sair na impressora. Eu vou mostrar a opção de fechamento de ponto de venda. Então aqui, da mesma forma, o sistema registra a data e hora atual, a unidade operativa, o atendente, o ponto de venda, e aqui é uma forma de conferência do atendente, onde ele vai lançando os recebimentos que ele fez durante o dia. Então, vamos supor que ele realizou um recebimento, o valor de dinheiro ali de R$150.
e ele vai adicionando, vai lançando aqui quanto ele recebeu em dinheiro, boleto, cartão de débito, crédito ou depósito bancário. E isso tem que bater com os valores registrados no sistema. Após ele realizar o lançamento aqui do recebimento, ele faz a conferência e se esse valor não conferir com o que temos registrado no sistema, ele alerta aqui que não confere. E isso é proposital para evitar fraudes. Aqui o sistema mostra a informação de movimentação do dia, que caso exista divergência de valor, ao realizar o fechamento do caixa, o sistema irá gerar um comprovante de fechamento com todos os valores registrados. Então aí, no caso de não conferência, a pessoa mesmo assim pode fechar o caixa, só que depois ela vai precisar justificar aí, né, qual é o motivo da divergência de valores. E aqui o usuário pode colocar qual é o saldo em dinheiro, que é o valor em dinheiro no caixa no momento do fechamento. Então eu vou fechar o caixa. Aqui a minha unidade operativa está configurada para exigir autorização do supervisor para fechar o caixa. Aqui, como eu tenho meu usuário e senha salvo, então eu vou autorizar aqui o encerramento do caixa. E o sistema emite o comprovante contendo a data de abertura, fechamento do caixa, a máquina que eu estou utilizando, o atendente e aqui os recebimentos e a minha movimentação de caixa. O usuário pode clicar em imprimir e nesse momento o comprovante sai na impressora do usuário. E agora eu vou mostrar a opção de reabertura do ponto de venda. Aqui da mesma forma tem as informações de data e hora, a unidade operativa, atendente, ponto de venda. Aqui quando o ponto de venda foi fechado, tem aqui a data e hora do fechamento. E aqui o resumo do ponto de venda. Aqui, para reabrir, da mesma forma que quando eu fui abrir, eu devo informar o troco inicial para a reabertura do caixa. E aqui o usuário é obrigado a informar o motivo, ou digitar um motivo. E vou tentar reabrir o caixa. Aqui, como o sistema está configurado para esta unidade operativa exigir a autorização do supervisor, o sistema solicita o usuário e senha para autorizar a reabertura do caixa. No meu caso, eu já tenho salvo meu usuário e senha e eu vou autorizar a reabertura. Aqui o sistema emite um comprovante com a reabertura do caixa na data e hora tal, a máquina, atendente, o supervisor que autorizou a reabertura e o troco inicial durante a reabertura. E ele tem a opção de imprimir. Então este vídeo são as configurações iniciais do nosso ponto de venda. Espero que tenha gostado do vídeo e acompanhe os próximos vídeos.